Bom dia, 28 de agosto de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio, Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins. Esse, o 56º vídeo. 56 vídeos até agora. Estamos fazendo uma análise por completo deste maravilhoso livro. Muito bem, antes aqui de ir ao quadro, quero aqui enviar meus parabéns ao José Hermes. José Hermes mora na capital do Recife, em Pernambuco, e está aniversariando hoje. Está completando 66 anos de idade. Ele é 2 anos menos velho do que eu. Eu estou com 67 e vou para 68 agora. E ele aí, 66 anos de idade, grande José Hermes. José Hermes mora com a esposa e com a sogra dele. O José Hermes, todos os dias, ele comenta aqui em meus vídeos, todos os dias. Então aí, José Hermes, meu amigo, parabéns para você, que essa data natalícia se repita ainda muitos e muitos anos. O José Hermes, ele foi cristão durante 46 anos. 46 anos ele foi cristão. Hoje ele é ateu. Ele conseguiu sair da ilusão religiosa. Ele até me escreveu algum dia dizendo que pagou dízimo durante 46 anos. E esse dinheiro aí daria para comprar 2 imóveis hoje lá onde ele mora. 2 imóveis. 46 anos pagando dízimo. Então, José Hermes, receba aí meus parabéns, meu carinho e obrigado aí por você ser aí uma pessoa que sempre assiste a meus vídeos. E você aí que está assistindo ao vídeo, mande aí os parabéns para o José Hermes, ele vai ficar muito feliz. Você vai à minha página aí no YouTube, por exemplo, no vídeo passado, não é? No vídeo número 55, você vê ali com o título Os Ateus e os Homossexuais na Bíblia e no Mundo de Hoje. Veja lá o comentário do José Hermes, aí você responde a ele, dê um parabéns para ele, ele vai ficar muito feliz. Então faça isso aí, você que está assistindo ao vídeo. Mande um parabéns para o José Hermes. Então vamos agora aqui ao texto do Richard Dawkins. Vamos lá. Muito bem, gente. Vamos aí. Ontem, o 55º vídeo, não é? 55, hoje 56. Ontem, analisamos ali textos na página 27. E agora aí, textos nas páginas seguintes, página 28 e página 29, do livro Deus, um delírio. Aqui, o Richard Dawkins apresenta 2 tipos de ateu, 2 tipos. E eu Eustáquio, me encaixo no segundo tipo de ateu aí. No segundo tipo, no primeiro não. Entendeu? Ele traz 2 tipos de ateu aqui e traz também por que o título do livro Deus, um delírio. Sobre o título do livro, já falei aqui, mostrei em um dos primeiros vídeos, né, analisando a capa do livro. Mas aqui eu volto, porque está na página 29. Então, muito bem. Veja aí à esquerda, você tem as letras A, B e C. 4 textos aí, 3 textos e mais um na letra B aqui à direita. Então vamos à esquerda aí, a letra A. O Dawkins
diz assim: o motivo de muitas pessoas não notarem os ateus é que muitos de nós relutam em sair do armário. Ele está dizendo aí que muitas pessoas aí não percebem que outras são ateias, porque essas pessoas que são ateias, elas não mostram seu ateísmo, elas ficam em silêncio, entendeu? E aí, usando uma linguagem simbólica, ele diz: essas pessoas ficam dentro do armário, não saem do armário. Uma expressão aí, um sentido figurado, entendeu? E aí está um armário aí que eu desenhei. Eu não sou desenhista, não desenho nada. Quem é desenhista aqui é o Henrique Agostinho Silvério, que é ateu também e mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Mas você vê um armário aí, ó. Um armário aí com 4 portas. Você vê algum ateu aí no armário? Você vê? Olhe bem. Não, né? Não. Você não vê ateu algum aí no armário, não é? Você não vê por quê? É porque eles estão dentro do armário e as portas estão fechadas. Entendeu? Esse armário aí está lotado de ateus, mas eles não tornam sua descrença pública por várias razões. Mostrei aqui, não é? Um exemplo. Uma atriz e comediante norte-americana, ela mostrou que era ateia, ela revelou seu ateísmo em um jornal lá nos Estados Unidos. E aí os pais ficaram sabendo que a filha era ateia. A primeira pessoa que ligou para ela foi a mãe, reclamando dela por ter descoberto isso. Quando ela chegou à sua residência, os pais ali contra a filha. Pais cristãos, hein? Veja como os cristãos, grande parte aí não tem consciência do que seja a palavra amor. Os pais agrediram verbalmente a filha apenas porque descobriram que ela é ateia. E uma atriz e comediante norte-americana famosa, que lutou muito para conseguir vencer na vida. E o pai dela disse que a partir dali ela não seria mais filha dele. Veja que absurdo. Um pai se voltando contra a filha apenas porque ela não comungava mais com a crença dos pais. Veja que absurdo. Então é por isso que muitos ateus não saem do armário, como diz aí o Richard Dawkins. O armário aí está lotado de ateus, mas eles não conseguem, não têm coragem para sair desse armário aí. É isso que ele quer dizer aí. Aí é um tipo de ateu, não é? E eu não me encaixo aí. Eu sempre fui ateu, nunca neguei isso e sempre tornei público meu ateísmo. Então, eu não me encaixo nesse tipo de ateu aí. Eu nunca entrei em armário, nunca. Já entrei em armário para brincar de esconde-esconde, viu? Mas para negar que sou ateu, jamais. Então, eu não me encaixo nesse tipo de ateu aí, correto? Muito bem. Na letra B, outra verdade aí trazida pelo Dawkins. Ele diz assim: pesquisas americanas sugerem que o número de ateus e agnósticos supera de longe o de judeus religiosos e até o da maioria dos outros grupos religiosos específicos. Então, pesquisas feitas lá nos Estados Unidos revelam que o número de ateus e agnósticos é maior que o número, por exemplo, de judeus religiosos. O número de ateus supera o de judeus, entendeu? E até mesmo o da maioria de outros grupos religiosos, não é? Então, o número de ateus é maior do que muita gente imagina. É o que ele diz aí na letra B. Na letra C, o Dawkins diz assim: e aí eu me encaixo
nesse tipo aí de ateu. Ele diz assim: na verdade, organizar ateus já foi comparado a arrebanhar gatos, porque eles, os ateus, tendem a pensar de forma independente e a não se adaptar à autoridade. É isso aí, parabéns ao Dawkins. Isso aí é outro tipo de ateu. E eu me encaixo aí. Eu também me encaixo aí. O Edson Martins com certeza também se encaixa aqui. O Henrique Agostinho Silvério também se encaixa aqui, nesse tipo de ateu. Diz o Dawkins aí. Vamos lá acima. O que ele quer dizer na letra C? Ele quer dizer que muitos ateus não gostam de se organizar. Por exemplo, não gostam de se unir com outros ateus para fazer aí, por exemplo, um seminário de ateus. Muitos ateus não gostam disso, e eu estou nesse grupo aí. Não gostam de se organizar, entendeu? De ir a uma praça pública, por exemplo, e falar ali sobre ateísmo, entendeu? Muitos não fazem isso, não querem participar disso, e eu sou desse grupo aí. Então, vamos lá acima. Ateus. Independência de pensamentos, é o que diz aí o Dawkins. O ateu, a marca dele é a independência de pensamentos, a forma de pensar de forma independente, entendeu? O ateu, ele pensa de forma isolada. Não existe líder lá no ateísmo. O ateu, ele não tem líder como os religiosos. Os religiosos têm. O padre é líder, o bispo católico é líder, o cardeal é líder, o Papa Francisco é o líder da Igreja Católica. Os protestantes têm os pastores, não é? São os líderes ali, pastores, não é isso? São os líderes. E então, quando você tem líder, é um perigo, porque os fiéis passam a dar muita credibilidade aos líderes. Os fiéis vão pela cabeça dos líderes, e aí está o perigo. Isso não existe no ateísmo. É o que diz o Dawkins aí, que os ateus têm uma grande dificuldade em se organizar, em se reunir, porque eles pensam de forma diferente, independente, melhor dizendo, eles pensam de forma independente, não dão ouvidos a algum líder, entendeu? E aí, no ateísmo, a inexistência desse líder, a inexistência de autoridade. O ateu, esse tipo de ateu aí não se adapta a uma autoridade qualquer. Inexiste essa autoridade. Então, esse ateu, ele tem uma rejeição a um determinado líder. Não existe líder no ateísmo. Entendeu? Diferente da religião e da seita, né? Você tem seitas aí e líderes que levam pessoas a cometerem os mais variados crimes, até mesmo suicídios, né? Coletivos, religiosos, porque os fiéis ficam cegos, obedecendo a um líder. E no ateísmo não existe líder. Ateísmo não é religião, ateísmo não é seita, ateísmo é tão somente a descrença em deuses. Entendeu? É isso aí o que o Dawkins quer dizer aí na letra C. Certinho, gente? Então ele traz aí dois tipos de ateus, não é? Aquele ateu que não se revela, não consegue sair do armário por várias razões. E o segundo tipo de ateu é aquele que não gosta de se organizar, de fazer movimento ateísta, entendeu? É o meu caso aí, eu não gosto. Respeito e até elogio quem gosta, mas eu não gosto, eu não participo. Meu ateísmo sempre foi público e a minha forma de ajudar alguém a sair de religião é com os meus vídeos aqui no YouTube. Estou com minha consciência tranquila. Então,
eu sou ateu nesse tipo aí da letra C. Não gosto de me organizar, não gosto de participar de movimentos ateístas. Não. A minha contribuição que eu faço é por meio de meus vídeos. Muito bem. Agora vamos aí ao título do livro. Por que o nome Deus, um delírio? Já mostrei isso aqui em um dos primeiros vídeos aí, quando eu fiz uma análise da capa do livro. Porque está lá na capa, Deus, um delírio. Então volto aqui agora para explicar novamente porque isso aí está na página 29. E estamos analisando as páginas 28 e 29. Certinho, gente? Muito bem. Então o Dawkins vai explicar aí por que o título Deus, um delírio. Ele diz na página 29 que ele, antes de lançar o livro, porque o livro dele, o primeiro volume, foi lançado em 2006. Então, antes de lançar o livro, ele recebeu várias sugestões. Pessoas se comunicando com Richard Dawkins, orientando-o, no caso aí, a mudar o título do livro, Deus, um delírio. Então ele diz que 3 psiquiatras, amigos dele, e fizeram essa comunicação com ele frente a frente, 3 psiquiatras aconselharam o Dawkins a mudar o título, em vez de delírio, que ele colocasse a palavra relírio. Seria então Deus, um relírio. Veja no quadro aí, na letra A. E ele colocou os nomes dos 3 psiquiatras que deram essa opinião para ele. E aí estão os 3 psiquiatras, Joy Hawkins, Beata Adams e Paul John Smith. Esses 3 aí, psiquiatras, pediram que o Dawkins colocasse relírio, Deus, um relírio, e não um delírio. Aí na letra B aí você vê, o Dawkins preferiu delírio. E ele explica na página 29 por que ele preferiu o nome delírio. Eu estive procurando aqui no dicionário da língua portuguesa, eu tenho os 2 melhores dicionários, o do Aurélio Buarque de Holanda e o dicionário do Antônio Wise. São os 2 melhores dicionários da língua portuguesa. E eu não encontrei a palavra relírio. Relírio, não encontrei. Encontrei, sim, delírio. Delírio é comum. Então, vamos lá. O Dawkins explicando por que ele preferiu delírio, Deus um delírio, e não relírio. Aí ele escreve aí, entre aspas, aí, o Dawkins, ele diz assim, logo de início, ele diz: o dicionário que vem com o Microsoft Word define delírio como uma falsa crença persistente. Uma falsa crença persistente que se sustenta mesmo diante de fortes evidências que a contradigam, especialmente como sintoma de um transtorno psiquiátrico. O Dawkins escreve isso aí. Então o Dawkins fez uma procura, ele procurou os dicionários lá onde ele mora, na Inglaterra, em Oxford, no Reino Unido. Ele procurou os dicionários lá e também fez a pesquisa no dicionário que vem com o computador Microsoft Word, não é? O programa aí Microsoft Word traz dicionário. Quando você tem um computador, você tem um dicionário também ali. Aí o Dawkins fez a procura no dicionário também Microsoft Word. E lá está escrito que delírio é uma falsa crença persistente que se sustenta mesmo diante de fortes evidências que a contradigam. E aí se encaixa no homem religioso, entendeu? A pessoa religiosa
que acredita em Deus, anjos, demônios, ela tem uma falsa crença persistente, que se sustenta mesmo diante de fortes evidências que a contradigam. Então, o homem religioso, ele tem uma falsa crença e ela é persistente. Ele não desiste dessa crença, mesmo que fortes evidências derrubem essas crenças, entendeu? Ele continua acreditando, mesmo diante de fortes evidências que entram em choque com essa falsa crença. É o homem religioso. Então a palavra delírio é realmente a palavra que se encaixa aí no livro de Dawkins. É por isso que Dawkins escolheu delírio, entendeu, gente? É isso aí, ele explicando na página 29 a razão de ter colocado o título Deus, um delírio, porque é uma falsa crença muito persistente, que se sustenta mesmo diante de fortes evidências que anulam essa crença. A pessoa religiosa, ela continua acreditando, mesmo que existam evidências, provas, que essa crença dela é falsa, mas ela não abre mão dessa falsa crença, entendeu? É o ideal mesmo para o título do Dawkins. Então, e aí ele citou na página 29, ele trouxe aí o Robert Maynard Pirsig. Robert, você vê aí, Maynard Pirsig. Esse aí foi um norte-americano, escritor e filósofo, doutor em filosofia, e ele era ateu. Então, na página 29 do livro, o Dawkins traz aí uma afirmação do Robert, entre aspas aí, ó. O Robert disse: quando uma pessoa sofre de um delírio, isso se chama insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de um delírio, isso se chama religião. E o Dawkins concorda 100% com o Robert Pirsig. Esse Robert Pirsig faleceu em 2017. E eu também concordo com ele. Vou repetir. Ele disse assim: quando uma pessoa sofre de um delírio, isso se chama insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de um delírio, isso se chama religião. Entendeu, gente? Então, o Richard Dawkins empregou a palavra certa para o título do livro dele, Deus, um delírio. É a palavra certa. E para concluir, eu peguei aqui a palavra delírio no dicionário Aurélio da língua portuguesa. E a mesma coisa está no dicionário Antônio Wise. Repito, são os dois melhores dicionários da língua portuguesa aqui no Brasil. Então eu procurei, veja abaixo aí, no dicionário Aurélio, a palavra delírio. Se você tem o dicionário em casa, abra-o, como diz o Edson Martins, abra-o e leia-o, entendeu? A palavra aí, delírio. Então lá está escrito assim, veja abaixo aí. E até diz, ó, no campo da psiquiatria. Veja abaixo aí. Está no dicionário, hein? Abra seu dicionário e você verá isso aí. Diz assim, sobre a palavra delírio: psiquiatria. Ideia falsa devido a prejuízo grave na interpretação da realidade e que, em face de um raciocínio correto, não se modifica, ou pouco se modifica. Viu aí? Delírio, êxtase, arrebatamento. Então, o significado da palavra delírio no dicionário Aurélio e no dicionário Antônio Wise é o mesmo sentido da palavra delírio encontrada por Richard Dawkins no dicionário que vem com o Microsoft Word. É a mesma coisa. Lá diz, uma falsa crença persistente que se sustenta mesmo diante de fortes evidências que a contradigam. A mesma coisa está dita aí no dicionário Aurélio sobre delírio.
ideia falsa, devido a prejuízo grave na interpretação da realidade, e que, em face de um raciocínio correto, não se modifica. Viu aí? É o homem religioso. É o cristão, por exemplo. Ele tem uma ideia que é falsa, devido a um prejuízo na interpretação da realidade, e diante de um raciocínio correto, trazido pelos ateus, esse cristão, ele não modifica o pensamento dele, continua acreditando nas ilusões cristãs. Entendeu? Mesmo diante de um raciocínio correto, ele não abre mão. Ele não abre mão, continua no mundo ilusório dele. Isso aí é delírio. Então, parabéns ao Richard Dawkins, nas páginas 28 e 29, porque ele trouxe aí duas espécies de ateu, duas. A primeira, o ateu que não sai do armário, tem vergonha. Ele não sai, com medo de ser reprovado pelos pais, com medo de perder o emprego dele, porque o dono da padaria é cristão, e se ele disser que é ateu, o bicho vai pegar para ele. Então esse ateu ele não sai do armário. É ateu, mas não sai do armário. E o outro tipo de ateu é aquele que não gosta de se organizar com outros, né? Se reunir em praça pública para propagar ali o ateísmo. Não, esse tipo de ateu aí, eu não faço parte dele. Entendeu? Minha contribuição é por meio do meu canal. E a outra parte aí, explicada pelo Richard Dawkins, de forma magnífica, é o título do livro dele, Porque ele escolheu Deus um delírio. Tudo explicadinho aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.